Meu irmão, minha irmã, o Senhor te dê a paz. Bom dia do Senhor. Não é assim que normalmente a gente se cumprimenta aos domingos? E aí o título que eu coloquei justamente é para mexer um pouco conosco, já fazer a gente se perguntar, bom, dia do Senhor ou Senhor dia? Nossa, um Senhor dia. É o dia do descanso, do lazer, o dia de estar com a família, um dia que é esperado na semana. Se bem que alguns já começam já desde sexta-feira, sextou, né? Bom, hoje, justamente numa sexta-feira, que é um dia de penitência, gostaria que a gente refletisse um pouco sobre o valor, sobre o significado do domingo, o dia do Senhor. Espera, mas aqui mesmo no canal, nós já não falamos sobre isso? Já, em maio de 2024, que é o ano B, o nono domingo do tempo comum do ano B, fala justamente, os textos bíblicos falam sobre o dia do Senhor. Desde o sábado, judeu, e daí, quando desembocou na ressurreição do Senhor, no primeiro dia da semana, os cristãos, começamos a guardar esse primeiro dia como o dia do Senhor, o dia da ressurreição. Aí qual o sentido que tem para nós? Pois bem, aqui também de vez em quando eu lembro esse princípio da liturgia, que nós rezamos aquilo que cremos e cremos aquilo que rezamos. A própria liturgia nos mostra o sentido que se deve dar ao domingo. Vejam, o domingo é o dia pascal por excelência. Todo o ano litúrgico surgiu dessa experiência do ressuscitado que se faz presente no meio da comunidade reunida e diz: a paz esteja com vocês. Então vejam que o núcleo do domingo é, vamos dizer assim, aquela experiência de vida, experiência do discípulo com o Senhor. Os discípulos reunidos enquanto comunidade. Então é importante que a gente guarde bem isso. Quer dizer, o domingo não é só um dia, é o dia por excelência e o dia do Senhor. Nesse sentido, quando nós celebramos o domingo, nós estamos herdando toda uma herança, nós estamos recebendo como herança algo de um valor inestimável, que é nós podermos responder a Jesus com um sim, responder obedientemente àquele mandato que ele fez. Sim, amai-vos uns aos outros. Nem sempre a gente consegue, né? Esse é o mandamento. Mas ele disse também, quando celebrou a Eucaristia, junto com seus discípulos, ele disse, olha, lá na ceia, fazei isto em minha memória. Fazer isto quer dizer celebrar, fazer memória. E em que contexto? Em contexto de lavar os pés, de servir. Então veja, o domingo é de uma densidade que não é em poucas palavras, mas aí é que está. O prefácio, é sobre isso que nós vamos falar, o prefácio do domingo, sobre o domingo, é o chamado nono prefácio comum. Fica até fácil guardar que o nono domingo do tempo comum, no ano B, ele fala sobre isso, e o prefácio número 9, o chamado do tempo comum, fala sobre o dia do Senhor, o domingo, o dia do Senhor. Prefácio quer dizer aquela parte que vem na oração eucarística, que é a oração por excelência de ação de graças, é aquela parte que, de certa forma, dá um motivo, desenvolve um determinado olhar e fala diante de Deus qual o sentido de estarmos ali, naquela manhã, naquela tarde, naquela noite, naquele dia do Senhor. Lembrando que já no sábado, de tardezinha, à noite, já estamos celebrando o dia do Senhor, chamadas primeiras vésperas. Mas vejam, após a saudação do que preside, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Demos graças, a palavra eucaristizo, é agradecer, dar graças. Daí a palavra Eucaristia. Missa veio por conta das palavras finais, né? Ite, missa est, na missa em latim, né? Então vejam, a Eucaristia é justamente isso, dar graças ao Senhor nosso Deus que, aí a gente diz, é nosso dever e nossa salvação. Aí que o padre, o presbítero, né, o bispo reza, né? E mesmo o Papa, que é o bispo de Roma, que é o sinal de unidade para todos nós. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças e bendizer-vos, Senhor, Pai Santo, fonte da verdade e da vida. Sempre retoma isso, né? Depois, porque neste domingo festivo nos acolhestes em vossa casa. Nós que temos as nossas casas, nós dedicamos
um templo, uma casa, como casa de Deus, sabendo que nós somos a casa de Deus, nós somos o templo de Deus. A capela, a igreja, o santuário, a basílica, tudo isso é um símbolo, um sinal de que ali se reúne a casa de Deus. A casa de Deus é o coração humano. Eu acredito que nós conhecemos a palavra de Deus, sabemos disso. Então, o templo vamos dizer assim, de pedra, ele tem o sentido de relembrar o grande templo espiritual que somos nós. Mas vejam bem, então Deus nos acolhe em sua casa. O que vale dizer que não adianta nada uma casa bem preparada, um templo, uma igreja bem preparada, se o nosso coração não está bem preparado. Olha que sentido, né? Então, para que Deus nos acolha em sua casa, nós devemos acolhê-lo em nossa casa, no dia a dia. Então, os dias da semana, o dia a dia, quem pode participar da Eucaristia a cada dia, beleza. Quem não pode, mas a gente vai se preparando para esse encontro com o Pai e com os irmãos e irmãs. Aí a oração, o prefácio, que não é grande, vocês vão perceber que ele é breve. Ele diz, continuando: hoje vossa família, para escutar vossa palavra e repartir o pão consagrado, recorda a ressurreição do Senhor na esperança de ver o dia sem ocaso, quando a humanidade inteira repousará junto de vós. Olha que beleza e que densidade. Hoje vossa família se reúne para quê? Para escutar vossa palavra e repartir o pão consagrado. A liturgia, sobretudo a Eucaristia, né? Ela se compõe de duas mesas, a mesa da palavra e a mesa do pão. Nessas duas mesas, o Senhor nos alimenta. E aí, para que isso é feito? Para recordar, para trazer no coração, para trazer no coração mais uma vez a ressurreição do Senhor e a esperança de ver o dia sem ocaso. A Páscoa do Senhor abriu um caminho eterno, mas vai só na ressurreição final, esse dia sem ocaso vai ser experimentado. Essa é a esperança. E depois, quando a humanidade inteira repousará junto de vós. Então não é apenas um grupo, não é apenas uma religião, nós cremos que esse dia sem ocaso, Deus é o nosso dia eterno, ele se nos oferece a todos, a toda a humanidade. Ele tem tantos caminhos, né? E aí, por isso que, então, olha, contemplaremos vossa face e louvaremos sem fim vossa misericórdia. É maravilhoso esse prefácio. Ele termina, como todo prefácio, né? Por isso, cheios de alegria e esperança, unimos-nos aos anjos e a todos os santos, cantando, ou dizendo, a uma só voz. Normalmente cantando, sobretudo na missa dominical. Então, viram, aí a gente canta o canto de Isaías, né? Santo, 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 Senhor, Deus do universo. E aí a gente encerra o prefácio. Participe bem, meu irmão e minha irmã. O dia do Senhor, sim, pode ser o Senhor dia, mas ele é o dia do Senhor. E aí, faça só umas contas. Quando nós vivemos a cada dia, né? Segunda, terça, quarta, cada dia tem 24 horas para a gente fazer uma porção de coisas. O mandato do Senhor para que a gente se reúna na comunidade é de 1 hora mais ou menos. Faça as contas, 7 vezes, né? 24, e depois a gente tira 1 hora. Se você participa, vamos pensar bem no sentido dessa participação. Se você não participa, sendo católico e tudo, ou mesmo se você não é católico, mas quer conhecer mais de perto, procure participar. Fraterno abraço. Fraterno abraço, meu irmão e minha irmã. Feliz dia do Senhor. Paz e bem.